Olá, amados, graça e paz. Aqui é a Catiane Lins, do Ministério Vida. É uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos meditando na segunda carta aos Coríntios e o nosso capítulo de hoje é o capítulo 8. Nesse capítulo, tanto o capítulo 8 quanto o 9, que nós veremos na segunda-feira, são capítulos falando sobre contribuição, sobre ofertas. O apóstolo Paulo estava arrecadando ofertas para os crentes da Judéia. E aí ele fala algumas coisas a respeito de contribuição aqui no capítulo 8. Ele começa o capítulo falando para os irmãos ali de Corinto que na mais severa tribulação, as igrejas da Macedônia, mesmo estando em extrema pobreza, eles com alegria quiseram generosamente ofertar para os irmãos da Judéia. E aí ele vem falando algumas coisas para os irmãos de Corinto. Quando nós lemos esse capítulo, nós compreendemos que a igreja de Corinto tinha uma boa condição financeira. E aí ele fala ali, olha, eu quero ver como que vocês vão se comportar, porque as igrejas da Macedônia, mesmo estando em severa tribulação, em extrema pobreza, eles superabundaram em generosidade e fizeram, eu considero, ele diz assim, que eles fizeram até algo maior do que eles podiam. Eles fizeram por iniciativa própria, suplicaram que eles queriam ajudar os santos da Judéia, e eu considero que eles foram até além do que eles poderiam ter feito. E aí ele fala com os irmãos de Corinto para eles também se reunirem nessa ajuda aos santos. Quando nós lemos ali nos versículos 8 em diante, nós vemos que a igreja de Corinto já tinha feito primeiro, no ano anterior, decidido ajudar os irmãos que estavam passando por necessidade. E daí ele diz, olha, agora completem aquilo que vocês começaram. E aí eu quero ler alguns versículos, amados, com vocês, para nós entendermos alguns conceitos bíblicos a respeito de contribuição, de oferta. Nós podemos aprender muito com esses capítulos 8 e 9. Então eu quero ler, vou começar com você lendo o versículo 8. O versículo 8, o apóstolo Paulo diz assim: eu não estou dando uma ordem, ou seja, eu não estou ordenando que vocês ofertem, mas eu quero verificar a sinceridade do amor de vocês, comparando com a dedicação dos outros. Amados, é interessante esse versículo aqui. Nós podemos comparar com um texto que está lá na primeira carta de João, no capítulo 2, quando o apóstolo João escreve falando assim, olha, se você de fato ama a Deus e ama o seu irmão, se você ver alguém em necessidade, ajude. É assim que você prova que você de fato ama. Se você tem condições e você não ajuda, então que amor que é esse? Que tipo de amor que é esse? E é isso que o apóstolo Paulo está falando com a igreja de Corinto. Olha, eu não estou dando uma ordem para vocês, mas eu quero verificar a sinceridade do amor de vocês. Porque ele já tinha falado que as igrejas da Macedônia, mesmo estando em extrema pobreza, eles transbordaram em generosidade e fizeram até mesmo além do que eles podiam para ajudar os santos que estavam passando por necessidades também. E a igreja de Corinto, nós podemos perceber na leitura desse capítulo que era uma igreja que tinha condições financeiras. Então o apóstolo Paulo diz, olha, eu não estou dando uma ordem, mas eu quero verificar a sinceridade do amor de vocês. Então aqui nós vemos um princípio. Nós podemos perceber que o amor ele é demonstrado por atitudes, não é simplesmente por palavras. O apóstolo Tiago também fala isso. Se você que tem condições ver o seu irmão passar por necessidade, simplesmente dizer a ele, seja abençoado, tenha um ótimo dia, vá em paz, e não ajudá-lo, ele diz assim, isso é a mesma coisa que não ter fé. Isso é a mesma coisa que não viver o cristianismo. Nas minhas palavras é isso.
Então são princípios que nós extraímos aqui, que o apóstolo João falou, que o apóstolo Tiago falou, os mesmos princípios. Nós podemos comprovar o nosso amor para com os nossos irmãos, realizando algo que está ao nosso alcance. Porque o apóstolo Paulo continua, vou ler com você aqui, no versículo 13, ele diz assim, ó: o nosso desejo não é que outros sejam aliviados enquanto vocês são sobrecarregados, mas que haja igualdade. Por quê? Porque naquele momento a igreja de Corinto tinha condições e a igreja da Judéia estava passando por necessidade. Então, será que vocês não podem demonstrar o amor que vocês têm pelos seus irmãos, ajudando os seus irmãos? Amados, esse é um princípio que nós precisamos tirar para a nossa vida. Todos nós enfrentamos diversas situações. Existem momentos da nossa vida que nós temos a ponto de dar, ofertar, ajudar. E existem momentos que nós é que precisamos da ajuda. Então, que nós possamos ter esse entendimento, esse princípio para a nossa vida. Sabe, se nós temos condições, não vamos fechar o nosso coração e deixar que o amor ao dinheiro, a ganância, domine o nosso coração. Pelo contrário, se temos condições que possamos contribuir, ofertar generosamente. E o apóstolo Paulo ainda escreve algumas coisas que nós podemos entender como nós fazemos isso. Ali no versículo 11, o apóstolo Paulo diz assim: agora completem a obra para que a forte disposição de realizá-la seja igualada pelo zelo em concluí-la, de acordo com os bens que vocês possuem. Ou seja, ele continua ali no versículo 12, porque se há prontidão, a contribuição é aceitável, de acordo com aquilo que alguém tem e não de acordo com o que não tem. Ou seja, o princípio é: se você tem condições, você vai ajudar. E você vai fazer isso de acordo com o que você tem, com os seus bens, de acordo com a sua possibilidade. Não precisa se prejudicar para ajudar alguém. Mas se você tem condições, faça de acordo com as suas condições. Nós extraímos mais um aprendizado aqui para nós. Ofertamos de acordo com aquilo que nós possuímos. Não precisamos nos prejudicar para ajudar alguém, mas também não precisamos deixar o amor ao dinheiro e a ganância, a avareza dominar o nosso coração. Pelo contrário, podemos exercitar o amor contribuindo de acordo com aquilo que nós temos. Amados, que nós possamos compreender essa questão das ofertas. Nós temos vivido de fato tempos difíceis. Homens e mulheres que têm amor ao dinheiro, ao mesmo tempo homens e mulheres que têm prejudicado a igreja, extorquido a igreja, manipulado a igreja para o seu próprio bem, buscando apenas lucro, visando apenas lucro. Então nós precisamos andar em equilíbrio, amados. Precisamos pedir discernimento ao Senhor. Nós não precisamos alimentar esses homens e mulheres que amam o dinheiro e que fazem do evangelho uma fonte de lucro. Não precisamos alimentar isso. Mas também não podemos fechar o nosso coração para aqueles que de fato têm dedicado a sua vida em prol do evangelho. Porque aí muitas vezes nós saímos de um extremo e entramos para o outro extremo. E o Senhor quer nos ensinar e nos ajudar a viver no equilíbrio, porque o Senhor nos deu um espírito que é um espírito equilibrado. E nós temos princípios. A palavra de Deus nos ensina princípios a respeito de ofertas, de contribuição. O intuito não é, como o apóstolo Paulo escreveu, que nós sejamos sobrecarregados enquanto outros são aliviados. Mas o intuito é que nós possamos ser generosos conforme aquilo que nós temos. E nós sabemos que muitas vezes nós temos condições num momento da nossa vida e de repente enfrentamos um momento de dificuldade. E aí tem um outro irmão que tem condições e vai poder nos ajudar naquele momento de angústia, de dificuldade financeira. Sabe, amados, as finanças, nós precisamos aprender a lidar com finanças no reino de Deus. Confesso para vocês que realmente temos vivido tempos muito difíceis mesmo, porque
o amor ao dinheiro tem governado muitos corações. E aí se torna complicado viver de fato como Deus quer que nós vivamos. Então que eu e você possamos pedir ao Senhor sabedoria. Sabedoria ao Senhor. E nós podemos exercitar esses princípios no nosso meio, com aqueles que nós vivemos. Muitas vezes primeiro é dentro da nossa casa, às vezes alguém está passando por uma situação difícil, nós temos condições, podemos ajudar, ou então nós estamos passando por uma situação difícil e alguém da nossa casa pode nos ajudar, ou então dentro da comunidade da qual nós estamos inseridos. Sabe, amados, que nós possamos primeiro ir colocando em prática esse aprendizado no meio em que nós vivemos. E aí depois pedindo discernimento ao Senhor, entendimento ao Senhor. Sabe, em qual ministério eu vou ofertar? Eu tenho condições e eu quero agraciar alguém, eu quero generosamente ofertar alguém que precisa. Peça discernimento ao Senhor. O Senhor nos dá esse discernimento. O Senhor nos mostra um bom local, ou às vezes é na vida de alguém que nós ofertamos, que nós ajudamos financeiramente, porque o Senhor vai nos direcionando. Sabe, amados, que nós possamos ter o nosso coração exercitado pela generosidade. Todo filho de Deus é generoso, porque Jesus é generoso. Deus entregou a sua própria vida por meio de Jesus Cristo, por amor a nós. Deus é a generosidade em pessoa. E como filhos de Deus, nós somos generosos também. Que eu e você possamos aprender a exercer a nossa generosidade. Não conforme muitas vezes nós temos visto por aí, esses ensinos que mais são ensinos gananciosos do que qualquer outra coisa. Mas que eu e você não fechemos o nosso coração por causa dos ensinos errados que têm se alastrado. Que eu e você possamos ter o nosso coração sempre aberto ao Senhor, para Ele nos conduzir nessa questão de finanças. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela Tua palavra. Muito obrigada pelo Teu ensino, pelos princípios que o Senhor nos ensina. Pai, eu oro pela minha vida e pela vida dos meus irmãos, que nós possamos ter sabedoria e discernimento do Senhor, que nós não sejamos exercitados pela ganância, que nós não deixemos o nosso coração endurecer por causa dos falsos ensinos e falsos mestres que têm usado do Evangelho para simplesmente enriquecerem, que nós não fechemos o nosso coração por causa disso, mas que nós tenhamos sabedoria e discernimento vindos do Senhor. Que em nome de Jesus nós exercitemos a generosidade que há em Cristo Jesus. Nós sabemos, não precisamos nos sobrecarregar para aliviar outros, mas podemos, se temos condições, como nós aprendemos aqui hoje, Senhor, de acordo com os bens que nós possuímos, de acordo com as possibilidades que temos, que nós possamos exercitar a generosidade que o Senhor mesmo depositou em nós. E que nós possamos discernir e ouvir do Senhor o direcionamento sobre onde ofertar, para quem ofertar, porque sabemos que temos vivido tempos difíceis, Senhor. Mas mais bem-aventurado é dar do que receber. É muito melhor, mais bem-aventurado é aquele que dá do que aquele que recebe. Que nós possamos compreender isso, Pai. Assim como aquelas igrejas da Macedônia compreenderam, estavam em severa tribulação, em extrema pobreza, e ainda assim eles foram transbordantemente generosos com os outros irmãos. Senhor, que nós possamos compreender isso, que nós possamos receber plenamente as verdades do Senhor e viver e colocar em prática cada uma dessas verdades. Nos ajuda, Senhor, nos dá discernimento e nos dá sabedoria, em nome de Jesus. Que o dinheiro jamais seja um Deus no nosso coração, que nós jamais nos apeguemos ao dinheiro,
porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, Senhor, e nós não queremos viver fundamentados no amor ao dinheiro. Nós queremos viver fundamentados na rocha genuína, que é Cristo Jesus. Que a nossa vida financeira, que a forma com que nós administramos finanças, seja para a sua glória, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até segunda-feira.